Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Vamos fazer a lição de abertura para a gente hoje. O livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que caiu para a gente foi a número 40. Tempo de confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Lição linda, né? Bem profunda, mas ela vem nos chamar. Onde está a nossa fé? Aqui ele fala dos discípulos que estavam no meio de uma situação difícil, muito difícil, a ponto deles não exercitarem sua fé e pediram para Jesus vir ajudá-los, vir salvá-los. Para mim, não sei se vocês já assistiram The Chosen, eu sou super fã do The Chosen, e tem aquele episódio que ilustra para mim de uma forma muito linda isso, né? Os discípulos lá no barquinho e aquela tempestade horrorosa no oceano, eles achando que iam morrer, aquilo estava terrível. E aí eles falam, pelo amor de Deus, vem nos salvar, Jesus, só você. E aí ele vem e salva, como a lição nos fala. Jesus sempre vem quando a gente chama, porque a misericórdia e o amor dele por nós é infinito. Então não interessa a situação, ele sempre virá para nos salvar, quando a gente chama, quando a gente está aberto a receber a bênção. Mas ele pergunta para os discípulos dele, onde está a sua fé? A fé, o que é? A fé não é a gente ter a confiança absoluta em quê? A gente precisa compreender em que a gente acredita, a nossa religião, nas nossas crenças, para que a gente possa exercitar a fé. Porque senão é difícil, né? Você vai ter confiança absoluta em que tudo vai sair bem. Se a gente não entende isso, como assim tudo vai sair bem? Olha a situação na qual eu me encontro, não tem como nada de bom sair disso. Mas a gente estuda aqui sempre, a gente sempre lê, a gente sempre aprende que tudo que acontece com a gente é uma lição. Ou tem uma lição ali, nem sempre a gente enxerga, nem sempre a gente aprende, mas tem sempre algo a ser aprendido, tem sempre algo de positivo saindo das piores situações. Se a gente realmente acredita nisso, se a gente realmente acredita que eu sou um espírito imortal, que estou aqui de passagem, que isso aqui é uma escola para mim,
que tudo que acontece aqui comigo é parte do currículo escolar, espiritual, divino, para que eu possa me graduar e passar para a próxima série, para a próxima etapa, para o próximo ciclo. Se eu acredito nisso, e aqui no Espiritismo nós estudamos isso, sabemos, acreditamos na reencarnação, sabemos que estamos aqui de passagem, que isso é somente um ponto na nossa vida eterna, eu tenho que me lembrar naquelas horas que parece que não tem nada de bom, que não tem nada brilhando, não tem nada na minha vida, que aquilo vai passar. E se eu passar por aquela situação com fé, acreditando que Deus tem algo melhor me esperando ali na frente, para mim, a gente vai estar exercitando a nossa fé. E é isso que a lição vem nos falar. Ele fala que ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. O que é isso? Como que a gente vai praticar o otimismo se está tudo bem e maravilhoso o tempo inteiro? Está tudo lindo e maravilhoso o tempo inteiro, a minha vida é perfeita o tempo inteiro, eu não tenho nenhuma provação, eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma pessoa na minha vida é uma ferramenta para o meu crescimento, nenhuma pessoa me tira do meu eixo. Como que eu vou exercitar o otimismo dessa forma? A gente precisa ainda passar por essas situações. Porque se todas essas situações fossem anuladas da nossa vida e retiradas, a gente viveria uma vida sem provas, mas quando eu chegasse ali na frente e tivesse alguma coisa que me tirasse do eixo, eu não saberia lidar com aquilo. Eu ainda não sei lidar com isso. Toda vez que eu venho aqui para falar com vocês, eu falo que eu não sei se é problema de idade, de perimenopausa, o que é, mas parece que durante a semana são várias oportunidades que eu tenho de exercitar o que eu tenho aprendido e na hora H eu esqueço. Eu esqueço que o meu objetivo não é material. Eu esqueço que aquela pessoa está ali me tirando do meu eixo, mexendo, sempre falo aqui com vocês do termostato, mexendo no meu termostato interno, para eu me testar, para eu testar se eu já tenho habilidade de sair daquela situação com o meu termostato intacto. Existem essas pessoas na nossa vida sempre e existirão sempre. Jesus teve essas pessoas na vida dele. Quando ele esteve aqui com a gente, olha o tanto de pessoas que tentavam de uma forma ou de outra tirar ele. Mas Jesus já passou por isso, ele já sabe estabilizar, ele já sabe passar de forma serena. Nós ainda não. Nós os esquecemos. Na hora H, na hora da prova, parece que a gente não dá aquela pausa e a gente reage e depois se arrepende. Meu Deus, por que eu desperdicei mais uma oportunidade de crescimento? Porque a gente sabe, como eu também gosto sempre de lembrar aqui, as oportunidades de crescimento nossa, como o último evangelho que a gente falou sobre os chamados de Jesus. Esses chamados de Jesus, Jesus me chamando para ser melhor, os da última hora, nem todos os chamados serão os escolhidos, foi o que a gente estudou. Esses chamados estão no nosso cotidiano, são situações corriqueiras, aquelas pequenas que parecem, que aquelas que eu penso, não, agora eu não estou com paciência para lidar com essa pessoa, não, de jeito nenhum, eu poderia ter feito melhor, mas amanhã é um outro dia. Esses são os chamados. Essas são as situações onde a gente pode estar exercitando isso. Então, a lição vem nos chamar a atenção. Aonde está a vossa fé? Ele fala, é difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Como que a gente vai saber se uma pessoa é realmente minha amiga se
tá tudo bem, tá tudo maravilhoso o tempo inteiro, né? A gente sempre ouve, a gente lia isso muito na internet, nas redes sociais. Eu só quero do meu lado pessoas que me façam bem. Eu só quero do meu lado pessoas que me ponham para cima. Eu não quero ninguém do meu lado que esteja me colocando para baixo. E aí? E o mérito nisso? Isso é amizade? As pessoas que estão sempre só ali te pulindo, te falando coisas bonitas, te falando coisas boas. Como que a gente pode realmente ver uma amizade se na hora da dificuldade, não necessariamente minha, mas na hora da dificuldade eu tendo que lidar com uma pessoa negativa, ou eu tendo que lidar com uma pessoa que só tem problema, e eu continuo ali oferecendo o que eu posso para aquela pessoa talvez tenha um momento melhor, para aquela pessoa possa dar um passinho para frente? Como que a gente vai testar isso se essas situações não estão na nossa vida? Como que a gente vai exercitar isso se as situações não estão na nossa vida? Porque se a gente tira a situação, a gente não exercita, logo a gente nunca vai ficar boa nela. Nunca vai ficar boa nela. Ele fala que aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior. Esses momentos sempre virão. Momentos de dificuldade, momentos que exigem muito da gente, estarão sempre presentes em nossa vida. Até que, ele fala, o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com lições recebidas. Então, até que eu consiga educar-me, vencer serenamente as provas recebidas, essas provas vão continuar vindo. Porque se eu não aprendo com ela, como que eu posso passar? É a mesma coisa do ano letivo de uma criança na escola. Não é castigo ela ter que repetir o ano, se ela não aprendeu a lição. É porque ela precisa aprender a lição para passar adiante. Assim é com a gente. Se a gente vai estar recebendo os chamados, e chamados, e chamados, e eu não percebo que aquilo ali é um chamado de Jesus para mim, para que eu possa crescer, para que eu possa avançar na escala espiritual, eles vão continuar. Isso é a misericórdia, né, gente? Eles vão continuar chegando. Então, que a gente possa analisar aonde está a minha fé. Eu estou realmente crendo em Deus, crendo naquilo que eu estudo, naquilo que faz sentido para mim, de que hoje está assim, está difícil, está péssimo, mas tem um motivo para isso. E se eu passar por isso serenamente, com fé, acreditando que Deus sabe o que faz, isso vai me fazer bem, espiritualmente, na minha eternidade. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Vamos fazer a nossa prece inicial. Convido aqueles que queiram fechar os olhos para nos conectarmos com o Pai, com a espiritualidade. Obrigada, Pai, por mais uma lição que nos faça refletir, que nos faça sentir o seu amor, a sua presença em nossas vidas. Obrigada por essa manhã, onde nos reunimos aqui com esse mesmo objetivo. Obrigada por tudo que o Senhor nos oferece sempre, por tanto amor, tanta misericórdia, tanta paciência para conosco. Que o Senhor possa nos iluminar a nossa manhã, que os corações possam estar abertos para receber aquilo que o Senhor vem trazer para cada um de nós, sabe, das nossas necessidades. Abençoe aqueles que aqui não puderam estar. Muito obrigada. Que assim seja. Bom, gente, agora, como vocês sabem, a gente vai ter a apresentação do nosso irmão lá da Califórnia, Daniel Assisi. Muito obrigada, Daniel, por estar aqui hoje. E a palavra é toda sua. Bom dia. Tudo bem? Vou botar meu reloginho aqui, porque senão me empolgo. A gente vai falando, né? A gente vai falando assim. Estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado por me receberem. Eu sempre falo que o Espiritismo me deu um presente que eu esperava, que é um entendimento diferente, que eu nunca teria se não tivesse adquirido através do estudo do Espiritismo.
e que mudou a minha maneira de pensar e de ver a vida. Isso foi realmente incrível e eu sou eternamente grato por isso. Do dia a dia. Então, a nossa proposta hoje, se vocês tiverem paciência, é rever um pouquinho esse milagre que acontece no Evangelho de João, né? E, na verdade, é o capítulo 2º do Evangelho de João, versículos 1 a 11. Ou seja, são simplesmente 11 versos, 11 frasezinhas que podem transformar a nossa vida de muitas maneiras. Isso que eu acho fantástico do Novo Testamento, por exemplo, as palavras de Jesus, são tão curtas às vezes, mas contêm tanta sabedoria que vale a pena a gente sentar e sorver como se fosse um bom vinho, né? Para quem gosta de vinho, eu não sou muito fã de vinho, mas, né? Então, tem que pensar e refletir. Então, o nosso convite hoje é ver essa história das bodas em Caná, que era uma cidadezinha ali perto, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para quem gosta de Novo Testamento, por aí vai, a gente também informa que nós escolhemos a tradução Nova Almeida atualizada, porque é fácil de entender. Existem várias traduções da Bíblia, as palavras mudam um pouco, não mudam tanto, né? Mas fica aí. E esse milagre a gente vê em João, só em João, né? Tudo bem? E aí, quem sabe, se possível, se eu não me empolgar muito, a gente tem um tempinho no final, a gente pode, de repente, comentar, conversar um pouco, porque eu acho também que é muito bom a gente interagir dessa forma, ainda mais quando tem tanto ensinamento bonito aí, que as pessoas podem acrescentar, né? Então, vamos lá. São 11 versinhos, se você não se importar, a gente vai ler um pouquinho, aí a gente destrincha um pouco essa história juntos, e aí comentamos sobre o que pode ser que seja interessante para nós. Vamos lá. As bodas em Caná. 3 dias depois, porque as coisas sempre acontecem no meio de outras coisas, né? Jesus já estava fazendo coisas, já tinha a história acontecendo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, Maria, estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho?" Jesus lhes respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou." Então sua mãe disse aos atendentes: "Fazei tudo o que ele disser." Basicamente ignorou ele e falou: "Não, você vai fazer." Né? Perto dali havia 6 talhes de pedra. Talhes de pedra são barris assim grandes, como se fosse aquele container ali, né? Cabem mais ou menos 100 litros de líquido dentro, é bem grande. 100 talhes de pedra usados para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: "Enchei de água as talhas." E eles o encheram completamente. Então lhes disse: "Tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa." E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos servem o primeiro vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior." Truque bom de festa esse, né? Enquanto o povo está registrando ainda, vinho bom, depois que bebeu um pouquinho, já não faz, a qualidade né? "Mas tu guardaste até agora o melhor vinho." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Ou seja, vamos revoltar. Uma historinha bem simples, mas parece assim bem, né, amena. Mas tem muito aí dentro. A gente, inclusive, não vai conseguir comentar tudo, mas pegar só algumas coisinhas. Jesus, sua mãe, Maria, e seus amigos, seus discípulos, foram convidados para uma festa. O casamento naquela época não é um casamento de um dia só, de uma hora só. São alguns dias. Então, para eles serem convidados é porque eles tinham uns amigos em comum, estavam num ambiente bom, e estavam festejando a celebração no casamento entre 2 pessoas que eles com certeza conheciam, e naquele ambiente bom, acabou o vinho. E estava acabando o vinho. E acabando o vinho e comida, o que acontece com a festa? A festa acaba, as pessoas vão embora. Maria foi tocada de certa forma por aquilo e falou assim para o filho dela, que ela já sabia que o filho dela era algo especial, né? E falou: "Resolve isso aí, meu filho." Aí ele fala: "Não, que eu tenho isso com isso? Não é ainda, não está programado aqui, não é ainda a minha hora de revelar para as pessoas quem eu sou." Ela vira para os trabalhos, né, para o pessoal que está ajudando, e fala: "Não,
vocês façam o que ele falar, viu? Quer dizer assim, falou, muito obrigado, você é Jesus, mas você vai fazer, porque eu sou sua mãe, né? Como é que o amor é, né? E eles pegam ele fala, então, tá bom, então traz esses barris de água, vamos falar sobre isso. Ele põe água lá dentro, o pessoal põe a água, ele então transforma para vinho. Detalhe pequeno, né? Então ele transforma para o vinho, e ele fala, então, pega um pouquinho desse vinho e leva pro maître d', né, o garçom-chefe da festa, para ele experimentar antes dele servir para os outros. Ele experimenta e ele não sabe de onde o vinho veio, ele acha que foi comprado lá para a festa, e ele fala, nossa, esse vinho é muito bom, melhor do que o inicial. E aí ele vai cumprimentar, então, o noivo, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Aquele vinho é muito bom. Então a festa continua. Essa é a história. Faz sentido? Para a gente só nivelar um pouquinho. Mas vamos destrinchar isso um pouquinho mais, porque acho que tem tanto simbolismo bonito aí dentro que vale a pena a gente conversar. Vamos lá. No começo estava ali. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Eu acho isso muito bonito, porque como é uma festa grande de vários dias e tudo mais, aquela época toda, que celebra a junção de duas famílias, não só de duas pessoas, é um momento importante. É um ato de união, de se juntar, de duas famílias virem juntas, entenderem que estarão conectadas e todos estão convidados a participar. E o fato de Maria estar ali e de Jesus e seus discípulos também serem convidados, é bem possível que era de alguém conhecido. Porque você não vai convidar um estranho ou um grupo de estranhos para um casamento longo desse tipo, que não só é caro, mas também, né, é bem envolvido assim. Então eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes me lembra do fato de nós já sermos parte dessa família. Nós já estamos sendo chamados a celebrar a união entre as pessoas. Porque, para mim, não sei quanto a vocês, mas eu já me considero assim, convidado junto, né? Porque a gente está lendo, né? Então a gente está indo junto na festa. A festa também é nossa. Então é essa ideia maravilhosa de que nós estamos aqui para nos unirmos, para celebrarmos. Para celebrarmos o quê? O que nós estamos celebrando? O fato de estarmos juntos? O fato de sermos espíritos imortais encarnados? O fato de sabermos que Deus nos ama? Essa união é um motivo, é um tema constante no Novo Testamento, na Bíblia, né? Essa ideia de você ter um casamento, de você ter uma união com Deus. E de que todos aqueles perto de nós também fazem parte dessa festa. Então eu me pergunto várias vezes se a gente se lembra que nós fomos convidados a um casamento espiritual, quando nós encarnamos aqui na Terra. Se nós estamos entendendo que nós somos parte dessa celebração de estarmos juntos, de sermos, de repente, aparentemente distintos, em momentos como esse a gente celebra a união de pessoas, mas também de uns com os outros. Então, nós fomos chamados para uma festa. As pessoas muitas vezes falam, a vida é sofrimento. A vida tem sofrimento. Mas ela não é sofrimento. Ela é um convite ao crescimento, à alegria, ao desenvolvimento. O sofrimento vai acontecer de acordo com a nossa percepção da dor. Eu acho que dor e sofrimento são diferentes, né? Quem tem marido sabe disso muito bem. Por exemplo, nós todos sabemos que gripe de marido é a pior dor do mundo. É pior do que parto, né? Dói muito mais para os maridos, coitados, né? Então, sofrimento e dor são diferentes, ao meu ver. Porque dor a gente vai realmente encontrar. Agora, como a gente lida com a dor, vai dizer quanto sofrimento a gente tem. Porque a verdade é, piadas à parte, que tem gente com vida muito mais difícil do que a nossa e está mais feliz do que nós. E nós sabemos que temos gente muito mais bem resolvidos do que nós, teoricamente, na sociedade, que são lindos, ricos, bonitos, inteligentes, tudo que eu queria ser, né? E não tão felizes.
o que tem aí de ricos e famosos pensando em terminar a sua própria vida, logo isso não é razão de sucesso e felicidade. Essas coisas transitórias não são, de repente, aquilo que vai realmente nos trazer feliz. Você ter dinheiro, ser bonito, ter 34 milhões de seguidores no Instagram, isso não traz felicidade. Né? Então, essa ideia de sofrimento e dor são diferentes. Mas nós estamos aqui, então, nessa vida, para aprendermos e sermos felizes, para celebrar esse casamento, essa alegria, de alguma forma, que é uma ideia diferente, muitas vezes, daquilo que a gente vem trazendo já de vidas passadas, ou que a gente tem na nossa cultura, da nossa família, né? Não sei quanto a vocês, mas eu não vim para sofrer, não. Eu vim para aprender. Eu sei que vai ter sofrimento. Mas quanto mais eu leio as palavras de Jesus, o Evangelho, eu acho motivo de alegria. Isso é para depois. Então, casamento. Nós estamos no casamento. Nós, nesse momento, estamos convidados a um casamento, mesmo depois de uma pandemia, mesmo no meio da guerra, mesmo com dificuldades políticas e econômicas e de entendimento, e por aí vai. E nós não estamos sozinhos, porque tem amigos convidados ao nosso lado. Não é verdade? Aí, essa é a parte que eu gosto também. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Olha que interessante. Então, ela prestando atenção, me faz pensar que o negócio aqui não é o vinho, certo? Dá para a gente combinar isso? Né? O que ela quer dizer que não tem mais vinho é que devia estar um ambiente muito gostoso, muito legal, as pessoas felizes, aproveitando a companhia um das outras, rindo, se conhecendo, de repente dançando, não sei, né? Mas estava um ambiente bom. E quando acaba a comida e acaba o vinho, eventualmente as pessoas vão embora. Então ela queria que aquele ambiente continuasse. Era o desejo dela, de mãe, de ser humano. Vamos combinar também que, claro, que a festa era uma festa legal, porque se o pessoal tivesse bêbado, caindo aos pedaços e brigando, não seria o pensamento dela. Seria o contrário, corta o vinho. Né? Não é verdade? Então, vamos combinar que o problema e a solução não é o vinho, é um símbolo. E que não tem nada de mais de beber vinho ou não beber vinho. O negócio é como a gente faz as coisas na vida, certo? Porque o primeiro milagre foi a multiplicação do vinho, meu Deus do céu. Se vinho fosse uma coisa ruim, Jesus multiplicaria o vinho? Não, né? Então, muitas vezes a gente também faz umas ideias mentais assim na nossa cabeça, a gente julga um pouquinho as pessoas. Aquele ali toma vinho, hein? O problema não é tomar vinho, é quanto vinho você toma e como você se comporta quando você toma o vinho. E que decisões você faz, né? E como afeta os outros. Tudo bem? Espero que não seja nada dramático assim demais, não, né? Tá bom. Então, ela queria que aquela alegria continuasse. E como é que ela vai fazer isso? Vamos lá. Aí Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Vamos entender a linguagem também da época, gente? Né? Não é assim, mulher, você está abaixo de mim. Não é isso. Era simplesmente uma conexão com a sua mãe. Porque ele até fala, que tenho eu contigo? Mas é claro que é a mãe dele na carnal. Então, lógico que ele tem uma relação com ela. Né? Mas é uma maneira, uma figura de linguagem que fala assim, mãe, o que tem a ver com isso? Né? Essa não é a minha festa, não sou eu que estou organizando essa festa. Ele meio assim, também sentindo o que está acontecendo ali, né? Porque Jesus sabe das coisas, né? Afinal de contas. Aí ele fala, minha hora ainda não chegou, ou seja, não chegou ainda a hora de eu revelar quem eu realmente sou. Ele estava ciente do espírito imortal que ele é e de que teria uma hora mais propícia, mais avantajada, para que a mensagem dele seja ouvida de maneira que penetrasse os nossos corações e alma de maneira melhor. Ele falou, ainda não está na hora de... Né? Mas o que ela fala? Eu adoro esse pedaço. Então, sua mãe disse aos atendentes... Eu consigo imaginar, assim, como se fosse cena de novela. Ela está conversando com ele, ele fala isso, ela vira as costas para ele e fala para o pessoal, vocês façam o que ele falar, hein? Né? Ou seja, ela entende que ele tem a habilidade de resolver esse problema. E ela não entra em bate-papo, em diálogo com ele, ela simplesmente, coração dela dita de que é necessário prolongar aquela festa. É necessário que a gente continue nesse estado de alegria, de vida, de chamamento.
E muitas vezes é uma lição legal porque a gente acha que a gente não pode pedir isso. Que a gente não pode insistir nisso. E que se as coisas não estão dando certo é porque não é para elas darem certo. Se Maria desistisse, não haveria multiplicação, né, da transformação da água para o vinho, mas ela insiste. Porque o desejo dela é nobre. Ela não está pedindo em algo para ela. Ela está pedindo para a coletividade. Então, mesmo que a vida muitas vezes feche a porta na nossa cara, se é nobre o nosso desejo, a nossa vontade, vai acontecer se a gente insistir. Se a gente perseverar. E ela fala para eles, fazei tudo que eles vos disser. Né? E ela nem dona da festa é, né? Mas já está falando para o pessoal lá, né? Isso porque com certeza ela conhecia a família, né? E já tinha esse relacionamento, mas ela insiste. E nós insistimos na coisa boa na nossa vida. Muitas vezes a gente insiste só nas coisas que não são boas, né? Mas nas coisas boas a gente insiste. É bom a gente insistir, porque é necessária a persistência. E Jesus, a gente vai ver, sempre pergunta para as pessoas que querem alguma coisa dele, né? O que queres de mim? Então, eu acho que muitas vezes, quando ele fala, o que tem contigo? É a maneira dele te perguntar, o que você quer? Para que nós saibamos o que a gente realmente quer, o que é importante para nós. Geralmente, quando você vai ver alguém pedindo uma coisa para Jesus, Jesus fala assim, o que queres que eu faça? Então, a gente sabe o que a gente quer da vida. A gente sabe claramente quais são nossas prioridades. Naquele momento, Maria sabia. De tal ponto que ela até vira para os outros e começa a organizar as pessoas para ajudarem ela. Vamos também, então, pensar no que a gente quer para essa festa que nós estamos. Vamos lá um pouquinho. Aí, perto dali, havia 6 talhas de pedras usadas para as purificações dos judeus. Isso eu acho muito interessante, porque essas talhas de pedra, elas eram estavam sempre ali cheias de água, em geral. Por quê? Porque dentro da tradição judaica, você tinha que estar limpo para poder entrar na sinagoga, para poder se purificar. Mas a limpeza é uma limpeza simbólica, ela não é uma limpeza assim de estar limpo, assim, de lavar com, sabe, com sabão e água. É um negócio mais simbólico, assim. Então, muitas vezes, quando você entrava em contato com os mortos, por exemplo, se você estivesse perto de um corpo, você estava, então, impuro. Não quer dizer que você tenha feito nada errado, mas só a presença dentro da cultura judaica, você estava impuro. Se a mulher estava no seu ciclo, né, ela se tornava impura. Não porque ela fez nada errado, mas é porque, por alguma razão que eu desconheço da cultura judaica, tinha essas coisas assim. E se você tivesse com certos alimentos, você estaria impuro. Para você se repurificar, para você poder adentrar na sinagoga, para poder chegar mais perto de Deus simbolicamente, você tinha que entrar, pegar essa água e se limpar simbolicamente, para que você possa estar perto de Deus. Então eu acho interessante, porque ele pega esses talhos de pedra, né? E esses talhos de pedra vão, então, fazer o quê? Ele vai botar água ali dentro e ele vai transformar a água em vinho. E qual é a diferença dessa água para o vinho, de certa maneira? A gente pode ficar batendo papo sobre isso sobre vários meses, mas olha que interessante. A água, a purificação que acontecia para os judeus da época, ela era através do uso da água externamente. Você pegava a água, tomava um banho, se limpava e se purificava. No entanto, o vinho da alegria vai para onde? A gente vai passar no corpo? Não. A gente vai sorver, a gente vai beber. Ele vai para dentro da gente. Então já acho interessante porque Jesus está nos ensinando simbolicamente de que a nossa purificação, a nossa transformação, que a alegria não vem por um banho externo de lojas ou de felicidades. Ela vem através de algo que vai internamente dentro de nós. Faz sentido? Então a felicidade, a alegria, a habilidade da gente conseguir estar alegre requer uma transformação interna. E ele transforma a água, que é uma substância normal e corriqueira, que está presente em todos os lugares, em vinho. O que é o vinho?
O vinho é resultado de um processo que demora. Você tem que pegar a uva, depois de você plantar a uva, cuidar da uva, você pega a uva, você põe, né, ela num caixote, num barril, você amassa ela, você tira as impurezas, você tira né, a casca e tudo mais, você pega o vinho, que sai daí o líquido, né, que não é nem vinho ainda, é só o suco da uva, você põe em algum lugar e você guarda isso para que ele fermente com o tempo, para poder eventualmente virar vinho. Então, a gente pode concordar que vinho é uma coisa mais complicada do que água. Ele requer um amadurecimento. Eu acho muito bonito esse simbolismo também, porque ele está transformando a água, que está em todos os lugares, em algo que passa por um processo de transformação. E eu me pergunto, de certa maneira, se o vinho não é um simbolismo da nossa transformação pessoal também no líquido. Ou seja, a gente também requer tempo. A gente também precisa ser trabalhado. A gente precisa ser plantado, cultivado, crescido, refletido, passar por experiências difíceis para poder ter essa experiência de ser triturado um pouquinho para tirar o sumo daquilo que nós realmente somos, deixar as impurezas para trás. E com o tempo, nós vamos ficando melhor. Então, acho que é um sentido duplo de a água do lado de fora e o vinho do lado de dentro. Então, a receita da felicidade para mim, através desse simbolismo, é de que ela não vai vir do lado de fora e ela não vai vir fácil. Ela vai vir através da escolha própria da gente beber esse vinho e nos transformarmos através das nossas experiências com o passar do tempo. Você quer ser feliz? Não vai acontecer de uma hora para outra. Ela não é resultado de alguma coisa, ela é uma escolha e um esforço que a gente faz constantemente para estarmos bem e felizes no meio das dificuldades da vida. Jesus esteve feliz quando esteve conosco, mesmo quando a sua vida foi tirada. E ele fez isso com felicidade. Porque ele estava bem, ele sabia o que ele queria, ele entendia quem ele era. Nós não estamos bem ainda nesse nível, né? Vamos combinar? Mas a gente chega lá. Então essa purificação é muito interessante, porque o vinho, então, é, de certa maneira, aquilo que nós vamos beber, que vai nos transformar internamente, as nossas experiências, nosso aprendizado. Agora, o que eu acho interessante também é que Jesus fala assim, olha só, enchei de água as talhas. Ele poderia, já que ele transformou a água para o vinho, certo? Que eu acho que vamos concordar que é uma coisa especial, que não é assim todo mundo sabe fazer, ele não poderia simplesmente fazer assim, encher um negócio de água sozinho? Por que ele não fez isso, então? Ele podia ter feito o trabalho completo, não poderia? Ele não poderia fazer assim e o vinho automaticamente aparecer no copo das pessoas? Você vai multiplicar vinho, já fez vários outros milagres, a gente sabe depois. Por que ele não fez isso? Ele pede que os trabalhadores, que as pessoas ali, encham de água as talhas. Por que ele faria isso? Ele está nos dando um papel. Ele está nos ensinando a fazer parte do trabalho. A parte que nós não sabemos fazer, ele vai nos ajudar. Mas a parte que nós podemos fazer, ele vai pedir o nosso auxílio. Por quê? Porque é fazendo que a gente aprende. Então, sentar e esperar que a nossa vida se resolva, Jesus, resolve esse problema para mim. Legal, mas você está correndo atrás? Porque tudo que Jesus nos diz é para nos capacitar. Ele não vem e resolve nossos problemas. Ele nos ensina como nós podemos resolver os nossos problemas. Porque só quando a gente faz é que a gente cresce, a gente aprende. A gente não faz isso com as nossas crianças. A gente cria nossos filhos para o mundo. A gente sabe que, eventualmente, eles vão sair das nossas casas e eles precisam saber a conviver, ser gentis, trabalhar. Então a gente ensina eles, dá para eles o aprendizado que a gente acha que vai capacitar eles de serem felizes e seres produtivos no mundo. Jesus faz isso com a gente espiritualmente. É claro que ele vem e nos abraça, nos ampara, nos auxilia, mas ele requer o nosso esforço.
é necessário que nós enchamos as talhas de água na nossa vida. Se a gente não fizer isso, não há milagre. Isso a gente vê em vários milagres de Jesus. Quando ele multiplica pãezinhos e peixes também, ele pergunta, e agora, o que nós vamos fazer? E o pessoal não sabe. Porque tem uma multidão lá que tem que ser alimentada, está ficando de tarde, não tem DoorDash, não tem Uber, né, para entregar comida, não tem 7-Eleven ali por perto. E ele pergunta, e aí, o que vamos fazer? Aí o povo, não sei. Aí vem alguém, eu não sei, mas tem pãezinhos, eu vi alguém aqui que tinha pãezinhos e peixe. Ele traz para mim. Ele requer que a gente faça um esforço. Aí ele multiplica. Ele requer que a gente encha as águas. E aí ele nos ajuda. Então, como nós estamos enchendo as talhas de água da nossa vida? O que nós estamos fazendo para realmente nos aperfeiçoarmos, sermos pessoas melhores, ajudarmos o mundo? A pergunta que às vezes quer calar, né? A gente não quer responder. Mas é algo interessante. O que você está fazendo para a sua felicidade? Que passos você está tomando para que você seja feliz naquilo que importa? É uma pergunta difícil. Se vocês não dormiram ainda, vamos adiante. Olha que interessante. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, né? E olha que interessante, ele faz isso sem as pessoas saberem. Ele poderia, se fosse eu, de repente, multiplicando vinho, né? Chegaria, olá pessoal, está acabando o vinho, atenção, atenção, todos aqui, por favor. Elevem seus copos que eu vou fazer mais vinho para você. Seria eu, né? Olhem para mim, né? Olha eu ajudando vocês. Aquele papo que a gente tem assim para se sentir melhor, né? Mas Jesus faz isso e pede para os outros levarem o vinho para os terceiros. E os terceiros não sabem de onde veio o vinho. O chefe da festa ali, ele recebe esse vinho maravilhoso e ele não sabe de onde veio. Quem levou para ele sabe, mas também não contam para ele, contam. Tanto é que ele vai para o noivo e depois ele fala com o noivo, né? Mas olha que interessante. Por que eu acho isso? Não é aquele papo só de humildade, não. Isso, claro, humildade, com certeza. Mas é o prazer de ajudar sem necessidade de reconhecimento. Isso também é uma coisa muito legal, porque muitas vezes a gente não pensa dessa maneira, mas nós somos o chefe da festa também. Nós muitas vezes bebemos um vinho bom que foi trazido a nós por outros, a gente não sabe de onde veio. A gente nem se pergunta. Muitas vezes, por exemplo, usar eventos simples, nós vamos a algum lugar, experimentamos alguma coisa, a gente não sabe do esforço que as pessoas tiveram que fazer para proporcionar isso para a gente. A gente vem no centro espírita, a gente não sabe o esforço que é pagar o aluguel. A gente não sabe o esforço que deu de arrumar as cadeiras, que tem alguém que faz aqui e limpa de vez em quando, que faz o audiovisual funcionar, que traz a água. A gente simplesmente bebe do vinho sem perceber. Então eu acho que, de certa maneira, também é uma oportunidade boa para a gente atentar na nossa vida das coisas que a gente tem que são boas e pensar de onde elas vêm. O que eu aprendi vem do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha família, ou eu aprendi coisas porque eles não me ensinaram bem, vem de algum lugar. Vamos ser gratos por aquilo que nós temos. Eu sempre brinco, mas não é brincadeira, é verdade, eu sou eternamente grato pelos meus problemas, porque eles são, eu chamo de problemas de primeiro mundo. Eu tenho vários problemas, de vez em quando me acho a pessoa mais miserável do mundo, porque, né, a nossa dor de unha sempre dói mais do que a dos outros. Mas quando a gente olha para o lado e vê pessoas sem comida, pessoas com dificuldades de saúde, pessoas com vários desafios maiores do que o nosso, eu paro e penso assim, que bom ter os meus problemas. Porque os meus problemas eu fui treinado para resolver. Todas as minhas encarnações passadas, todas as minhas experiências que eu tive em toda a minha vida espiritual, que eu nem sei, não me lembro, né, que a gente esquece, as vidas passadas, me prepararam para resolver esses desafios de hoje. Porque Deus é bom.
Se a gente tivesse desafio que é impossível de ser solucionado, Deus seria mau. Como é que você dá para alguém que você ama um problema que eles não podem resolver? Não dá. Você pode dar um problema difícil, mas é para a pessoa aprender a resolver o problema. Então, na verdade, do ponto de vista espiritual, quando a gente começa a pensar em nós como espíritos imortais e não como corpo físico, né? A gente percebe que os desafios da vida são elogios espirituais. Quanto mais difíceis os seus desafios, mais é um elogio espiritual de Deus e os bons espíritos falando parabéns. Você já se graduou dos problemas mais fáceis, você tem a capacidade de resolver esses pepinos espirituais mais difíceis. Mas, do ponto de vista físico, a gente não quer problema, quer? Não, a gente quer sentar na praia, né, com um copinho, com aquela guarda-chuvinha. Eu acho tão chique aquele drink com guarda-chuva, assim, rosa em cima. Não sei se o gosto fica melhor, mas fica chique, né? A gente quer uma vida fácil. A gente quer uma vida sem problemas, sem desafios. Isso é normal, não é julgamento. Mas, do ponto de vista espiritual, faz sentido isso? Para espíritos imortais que reencarnam para crescer sempre? Quando a gente lê os livros de André Luiz, por exemplo, a gente muitas vezes vê as pessoas falando com os mentores assim: me dá mais problemas, eu quero, né, avançar. Aí os mentores espirituais: calma, calma, devagar, você resolve isso aqui nessa vida, depois você resolve o resto. Não faça muito de uma vez só. Então, do outro lado, muitas vezes a gente pede: me dá mais que eu quero resolver isso logo. Aí a gente encarna e fala: tem muito problema. Há uma desconexão do nosso ser enquanto encarnado com nós espíritos. Então, como a gente se reconecta? Através de papos como esse, através do esforço de encher a nossa própria talha, pensando, refletindo, meditando na nossa essência espiritual. Pensando com os olhos do espírito e não só do espírito encarnado. Porque o espírito encarnado tem, às vezes, prioridades diferentes do que você, espírito. Você, como espírito, quando sai de noite do seu corpo e vai bater papo com seus mentores, possivelmente está fazendo planos assim de como você vai melhorar como ser humano, o que você precisa fazer. Aí você volta para o corpo e o seu plano muda. Você esquece. É o dever de casa. É você se lembrar e fazer esse esforço consciente. E aí a prioridade aqui é comer bem, viver bem, não fazer nada. Né? Esses são os valores ainda da nossa época. Bom, então vamos dar valor das coisas que a gente tem, que muitas vezes a gente não pensa. A gente foca nas coisas que a gente não tem, mas a gente esquece das coisas que a gente tem. Da onde vêm as bênçãos que você tem? Das amizades que você tem, do carinho que você recebe, das roupas que você comprou, da casa que você vive, das experiências que você teve, da comida gostosa que você compartilhou com seus amigos. Nós somos gratos por isso, porque tem alguém fazendo, não apareceu do nada, né? Então vamos lá. E aí ele fala: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Não é interessante isso? Porque realmente, quando a gente pensa com os olhos do corpo, a gente serve o vinho primeiro, aí quando as pessoas não estão prestando atenção, a gente faz o vinho mais barato, né? Porque o pessoal não vai saber a diferença mesmo. Então, por que não, né? Por que não aproveitar as coisas aqui agora e depois a gente... né? Mas Jesus quebra esse ciclo. E o vinho vem nos mostrar, o vinho de Jesus que ele nos dá é melhor depois. Ou seja, o prêmio dessa ênfase de transformação pessoal é que o vinho de quem nós vamos nos transformar vai ser melhor ainda depois. Nós vamos nos transformar em pessoas melhores ainda. Seremos ainda mais felizes do que nós somos hoje se a gente continuar na nossa evolução espiritual. Que o prêmio maior não é aqui e agora. Não é o primeiro vinho. É o vinho da experiência que a gente vai adquirir e vai se transformar depois. Ou seja, a vida espiritual deve ser a nossa ênfase. Não é incrível isso? Porque isso é a mensagem de Jesus, não é? Ele não mostrou para a gente de que a vida continua?
Mas de vez em quando a gente fica tão pregado nas dificuldades do mundo atual que a gente até vê na nossa cultura, assim, filmes sobre Jesus, a maioria das vezes, tinha aquele do Mel Gibson, lembra? Que era Jesus sangrando. Metade do filme ele sangrando, sofrendo, né? E eu me pergunto, nossa, essa não é a mensagem de Jesus que ressoou no meu coração. O que ele fez, que transformou a nossa sociedade, é que maltrataram ele e ele voltou para nos dizer que a vida não existe. São poucas as figuras da nossa história que fizeram isso. Para falar a verdade, eu não me lembro de mais nenhuma. Né? Então a mensagem dele é a mensagem de que mesmo dentro desse sofrimento, você não acaba. E você volta e volta mais belo e melhor, como um bom vinho das experiências. Então, o vinho é esse simbolismo das experiências, da sabedoria, do aprendizado que ficam melhor com o tempo. Parabéns, você vai ficar melhor com o tempo. Não aprendemos isso na reencarnação? A gente não sabe que a gente está sempre aprendendo, crescendo e melhorando? Logo, quantos mais experiências você passar, quanto mais vidas você tiver, melhor você será. Vamos se lembrar disso. Porque muitas vezes a gente acha que o mundo está piorando. O mundo está piorando só se você considerar a parte física. A parte espiritual, nós estamos no momento onde nós precisamos encher as talhas com a nossa água para que Jesus transforme em vinho. Mas vai ser um momento onde teremos mais vinho depois. A festa vai continuar, porque a festa continuou. Então nós temos que ter essa felicidade, nós temos que saber que o melhor vinho ainda está por vir. Ah, Daniel, é muito legal esse seu papo simbólico aí, mas como é que isso aí funciona? Dá pra gente realmente ver isso de maneira diferente? Dá. Tem um negócio chamado a ciência do estresse, pra gente mudar assim um pouco, né? Nossa ênfase. O que acontece na ciência do estresse? Existe uma substância chamada cortisol que é produzida no nosso corpo quando a gente está estressado. É uma natural da evolução, né, das coisas. O que acontece com o cortisol? Essa substância, quando a gente está estressado, quando a gente está com medo, a gente está com dificuldades assim, que a gente está bem preocupados, o corpo produz cortisol e essa substância ela produz glicose no cérebro, ou seja, energia, açúcar, para que o cérebro fique mais atento e resolva. Isso é uma herança física de quando nós precisamos correr do tigre na floresta, certo? Quando você está andando na floresta, naquele dia bonito, aí aparece um tigre na sua frente. Não é o Tiger Woods, é um tigre de verdade, certo? Aí ele aparece na sua frente. Você para de prestar atenção na beleza das árvores, de como o caminho está bonito, que dia maravilhoso, quem você vai encontrar. Porque naquele momento há um tigre na sua frente. E tudo que você vai ver é o tigre e como é que eu me livro do tigre. Esse aumento de glicose é para ajudar a gente a ter mais energia, para a gente correr mais rápido do tigre, ou se o tigre brigar conosco, o nosso corpo se recuperar mais forte. Então, quem já teve uma altercação, uma briga, uma coisa assim, você fica tremendo naquela época do trauma, né? Você nem nota que se machucou, que está cansado. Depois, quando você senta, aí que você sente tudo. É porque o corpo está se protegendo, né? Para você lidar com aquela situação. Agora, o que é interessante disso é que se a gente se mantém nesse estado constante de estresse e de ansiedade, o que acontece? Isso vira ato permanente. E a gente começa a não ter a habilidade de ver o todo. A gente fica focado só no tigre na nossa frente o tempo todo. Todos os tigres. E se a gente bobear, só tem tigre no mundo. Porque a gente só vai ver tigre porque a gente está procurando tigre, porque a gente já está nesse ciclo de cortisol. Quando você vê o jornal, muitas vezes você só vê tigre. Quando você vê uma revista, conversa com as pessoas, você só vê tigre. Mas o mundo não é feito só de tigres. Então, é necessário que a gente saiba que isso também é um processo físico que nos afeta. Então, é necessário que a gente tenha momentos específicos para a gente poder nos recompor física e espiritualmente. Momentos como esse, onde a gente deixa para lá a vida física por uma 2 horas do nosso dia,
a gente vem aqui, pensa por coisas mais sublimes, para poder tirar o cortisol do nosso corpo e deixar as energias espirituais entrarem e encherem a nossa talha de água para transformação. A meditação, mindfulness, tudo isso é um esforço para que a gente consiga se recentrar e parar de ver os tigres da vida. Porque quanto mais tigre você vê, mais tigre você vê. Porque já está naquele ciclo. É um ciclo vicioso. Quando a minha esposa estava grávida do primeiro filho, eu fiquei impressionado como tinha pessoas grávidas no mundo. Eu nunca tinha notado. Mas, de repente, eu pensei, meu Deus do céu, está todo mundo tendo filho ao mesmo tempo? Né? É porque eu comecei a ver uma coisa que eu não via antes. Porque a minha atenção mudou. Né? Aí eu falei, não pode ser. Não é porque sempre teve pessoa grávida, sempre teve gente nascendo, não. Então, claramente sou eu, né? Porque não é assim, a população inteira decidiu ter filho no mesmo dia, na mesma época, não é assim, né? Que funciona, né? Não que eu saiba. Depois vocês me expliquem se for, mas não que eu saiba, né? Como eu tenho 2, passei pelo meu segundo fenômeno de novo. E a segunda vez foi mais fácil de ver que não era bem assim. Mas quando a gente tem um foco específico, muitas vezes é difícil a gente sair desse foco. Como a gente vai fazer tempo na nossa vida para sair desse foco? Como a gente pode sair e ter uma visão maior das coisas? O Espiritismo faz isso para a gente. Lembra que nós não somos só um corpo físico batalhando no dia a dia para pagar aluguel, para botar comida na mesa, para comprar o carro novo, para comprar a roupa que a gente quer. Isso é parte da vida, mas não é toda a vida. Como então a gente vai se livrar do cortisol? Que tipo de saúde mental e espiritual a gente vai criar na nossa vida para poder tirar os efeitos prejudiciais e perniciosos do estresse que está acontecendo aí no mundo? Porque o estresse do outro afeta a gente. As vibrações, a gente aprende, né, de perispírito, psicosfera, no nosso grupo de estudos, isso afeta um outro. O seu estresse, quando eu estou perto de você, me afeta, e o meu estresse te afeta. Então é importante que nós sejamos assim bem intencionais em não sermos afetados pelos tigres dos outros. É difícil. É difícil. Porque quem decide isso somos nós. É verdade, as pessoas podem te tirar do sério, mas você é que se deixa tirar do sério. As pessoas tentaram tirar Jesus do sério, ele saiu do sério? De jeito nenhum. Né? Então a gente tem que chegar mais nesse nível. Então é importante que a gente saiba isso. E essa é a pergunta que paira. Como é que nós vamos fazer o que nós temos que fazer daqui para frente? Porque a escolha é nossa. E é uma escolha intencional, creio eu, feita por Deus, para que nós possamos aprender que quando a gente faz, experiencia, a gente cresce. Então isso é muito bonito, porque acho que esse é o convite que persiste de Jesus. É olhar a vida de maneira diferente. É por isso, muitas vezes, os amigos já sabem, que eu gosto de botar essa foto de Jesus, que é uma foto diferente da foto que tradicionalmente nós crescemos vendo. Muitos de nós, como eu, por exemplo, cresci vendo um Jesus louro, de olhos azuis. Eu não sei se necessariamente Jesus era louro, de olhos azuis na época e lugar onde ele morava. Mas como ele parecia fisicamente, não é importante. O importante é o simbolismo da gente repensar os ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo nos auxilia a entender melhor com o conceito da justiça divina, da reencarnação, da necessidade de a gente fazer o esforço próprio do livre-arbítrio, da responsabilidade pessoal que a gente tem em mudar a nossa vida. Quando a gente consegue transformar isso, parece que o convite que Jesus nos fez para nos juntarmos àquela festa, nas bodas de Caná, ainda paira no ar para a gente. Vocês foram convidados a fazer parte do casamento da alegria. E quando eu falo vocês, eu falo nós todos, eu incluso. Nós estamos convidados a esse conúbio, a esse relacionamento que é para sempre. Não tem divórcio não, viu, gente, nessa aí. Para sempre, não só uns com os outros, mas para com Deus. Estarmos juntos naquele momento de alegria. E que, naquele momento de alegria, cabe a nós também acharmos uma maneira de continuarmos a alegria. Não deixar o vinho acabar. Porque há momentos naturais da nossa vida, nosso ciclo, onde a gente vai ficar mais triste.
onde as situações vão nos afetar no nível que nós estamos ainda. E naquele momento a gente já sabe da receita. A gente enche a nossa talha, faz o que a gente pode fazer, através da transformação pessoal, e tenha certeza de que Jesus vai transformar os nossos esforços em vinho maravilhoso, que não vai só beneficiar a nós, mas também vai beneficiar aqueles que estão ao redor, porque o vinho que ele transforma em nós, na nossa talha, também é oferecido para os outros. Ou seja, quando nós nos transformamos, nós também passamos a contribuir para a transformação da festa. Isso é boa notícia, porque a responsabilidade não é só sua. Todos nós, quando nós nos transformamos, nós ajudamos aqueles ao nosso lado a se transformarem, através do exemplo pessoal. E isso será muito bonito, porque essa transformação, esse vinho, esse produto da nossa transformação pessoal, vai ser uma versão muito melhor do que a original. Que é tudo o que a doutrina espírita nos fala. Que através do nosso esforço pessoal, aqui e agora, no dia de hoje, naqueles momentos mais difíceis, quando os amigos, muitas vezes não nos ajudam, ou então ou achamos que nós estamos sozinhos, é que o esforço de ser solidário com os outros é que importa. É que o esforço de transformação pessoal importa. Quando está tudo bem, a festa continua. Mas quando o vinho começa a acabar, é que é o momento de aprendizado. Então, que vinho você está trazendo ao mundo? Porque tenho certeza, de acordo com as palavras de Jesus, que esse vinho que você vai trazer ao mundo, em que você se transformará, será um vinho maravilhoso. Saborosíssimo. Primeiro dia com a minha boca nova, peraí. Né? Muito saboroso. Não é bonito isso? Gente, o que a gente vai aprendendo hoje através de nossos estudos espirituais é de que a nossa vida espiritual vai melhorar. Pode ser que o mundo não melhore tão rapidamente, mas a nossa vida espiritual vai. A gente vai estar bem no meio da guerra, da pandemia, da dificuldade, porque é possível ser feliz. É possível ser alegre no meio de tudo isso. E de que nós não precisamos esperar que o mundo mude para a gente ficar feliz. A gente faz a escolha de ficar feliz e aí o mundo muda. E se o mundo não mudar do lado de fora, ele muda do lado de dentro. Quando você decide ver as coisas de maneira diferente, as coisas que você vê mudam. Porque é possível ser feliz mesmo que a felicidade não seja desse mundo. É possível ser parte desse festim, desse casamento, dessas bodas, mesmo estando com várias dificuldades lá fora. E é possível se lembrar, como Jesus nos fala, que o começo é o querer, é a alegria. Então, mesmo que você não ache que hoje você tem muitas razões para ser alegre, comece. Tente ser alegre onde você pode, como você pode. E veja se o seu mundo não se transforma. Se você acordar de manhã e fizer um esforço para ser grata ou grato por aquilo que você tem naquele momento, será que isso muda o seu dia? Se você fizer um esforço assim de passar 1 ou 2 minutos por dia, eu sempre brinco com os amigos que muitas vezes a gente passa mais tempo escovando o dente durante o dia do que pensando na nossa natureza espiritual e em Deus. Eu posso dizer para você que de vez em quando tem dia que eu não penso em Deus. Eu não penso em mim como espírito imortal. Mas se eu quero praticar isso, se eu quero me transformar, é importante que eu me lembre dessas coisas que são primordiais. Eu sou espírito primeiro, corpo físico segundo. Eu estou aqui não para ganhar dinheiro, para ser bonito, essa aí já não dá mais, partiu, né? Já foi há muito tempo, esse barco já partiu, já zarpou, mas eu estou aqui para aprender, e no processo de aprender, contribuir, que nem vocês. E quando a gente faz isso, a gente fica mais feliz. É possível ser feliz quando você não é bonito, quando você não é esbelto, quando você não é famoso, quando você não é rico. Aliás, muitas vezes são dificuldades que previnem você a realmente ver as suas amizades, ver realmente aquilo que importa. São distrações. Então vamos ser felizes? Vamos fazer a escolha de ser feliz? Não vai funcionar sempre.
Mas quando funcionar, quando a gente começar a fazer um hábito de fazer esse esforço, de trazer a felicidade e a alegria primeiro, a festa persiste. Então eu espero que hoje e sempre a gente possa ter a possibilidade de trazer Jesus de nossos corações, lembrando que vocês podem sempre revisitar essa história no Evangelho de João, né? São 10 versos. Senta, medita, para, ora e vê o que vem para o seu coração. É muito bom. A gente precisa meditar, a gente precisa orar mais, não só no centro espírita, mas em casa também. No meio do trabalho, vai para o banheiro, tranca a porta, ninguém vai te chatear lá no banheiro, espero que não, né? E você senta lá, dá uma meditada, assim, espiritual, né? Não só física, espiritual, né? E vê se você consegue se restabelecer, porque o mundo precisa de você. Jesus precisa de você. E Jesus está feliz com aquilo que você está fazendo, porque você está trilhando o seu caminho da evolução. E não há julgamento da parte dele. Eu julgo um pouquinho. Ele não. Então, adiante, amigos, e parabéns, não só pelo esforço diário de cada um de vocês, mas pelo esforço como grupo também. Vejo aqui que teremos reforma e ampliação, estão de parabéns, criando, se modificando, cada vez mais buscando maneiras de atender a todos, de sermos felizes, de cada vez mais incluirmos mais pessoas nessa festa nupcial, que também é esse momento onde a gente pensa nas coisas divinas. Então, do meu coração, agradeço a todos vocês, obrigado pela paciência, e que possamos fazer todos juntos, da nossa maneira, o milagre da alegria em todos os nossos dias. Muito obrigado, amigos. Tá bom?